pessoal, na aula passada a gente viu série de potência de modo geral e agora a gente vai ver uma série de potência bem específica que é basicamente a mais usada, que é a série de Taylor, certo? A gente diz que uma função f de x é analítica no ponto x0 quando ela pode ser representada por meio de uma série de potência. Aí, se uma função é analítica e ela pode ser representada por uma série de potências centrada em x0, a forma mais comum da gente fazer isso é por meio de um polinômio chamado polinômio de Taylor, que basicamente é essa representação que está destacada aqui, a f de x. Ela vai ser representada como o f do x0 mais um somatório do 1 até o n. Esse n aqui que está dentro desse parênteses, pessoal, ele representa derivadas de ordem n. Então você vai, beleza, né? Você vai ir derivando aqui do n variando do 1 até o n, até a ordem que você quiser. Na prática, quanto mais termo você coloca aqui, melhor fica a sua aproximação por meio do polinômio de Taylor, certo? Aí na prática ele é um polinômio infinito aqui. Aqui você vai aumentando o grau e quanto mais termos você coloca, melhor fica a aproximação da função em um valor num ponto. Aí na prática esse polinômio aqui é infinito. Aqui ele está centrado em x0. Se você pegar o caso especial em que o x0 é 0 e substituir aqui na formulação do Taylor, você vai ficar com f de x sendo igual a f do zero, somatório do n variando do 1 até infinito, enfim, onde você tem o x0, eu substituo por 0. Nota que se aqui você substituir por 0, você vai ficar só com x elevado a n. Beleza aí? Essa aí basicamente são as formas mais convencionais da gente representar uma função por meio de série de potências, certo? Eu vou começar com um exemplo mais simples nesse tipo de representação, que é a representação da função exponencial em termos da série de Maclaurin aqui, por exemplo. Vamos lá. Vou colocar aqui um primeiro exemplo, que é o seguinte: determine a série de Maclaurin da função f de x dando igual a e elevado a x, admitindo que f de x é analítica em x igual a 0. Se é analítica é porque dá para escrever ela como uma série de potência e dá mesmo, certo? Seguinte, olha, se você for pegar essa formulação aqui da série de Maclaurin, pessoal, para representar a tua função em questão, a série de Maclaurin ela é expressa dessa maneira, certo? Se eu for representar essa minha função f de x igual a e elevado a x, por meio da série de Maclaurin, o primeiro termo aí, observa que é o f do zero. Então, se o primeiro termo é o f do zero, o primeiro termo vai ser o próprio e elevado a zero, né? Se você substituir o x por zero na f de x igual a e elevado a x. Então, vai ser igual a 1. Todo mundo entendendo isso aí? Aí, o próximo termo, ele vai ser a derivada aqui de ordem 1. Aí, olha, se você derivar a tua e elevado a x, na prática, a derivada de e elevado a x é ela mesma, certo? Ela é um exemplo bem bom para a gente começar trabalhando com esse tipo de série aí. Então, a derivada de ordem 1 dela vai ser ela mesma. Aí, se eu pegar a derivada de ordem 1, que é ela própria, e aplicar no zero, vai dar 1 de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Ó, isso aqui, essa série de potência, eu acho que fica mais claro se eu fizer assim, ó. Ela é igual a f de 0 mais o primeiro termo dela aqui é um fatorial, ó. Eu vou começar o n variando do 1. Então fica derivada primeira aplicada no zero vezes 1 fatorial vezes x elevado a n. Todo mundo entendendo aí? Aí o segundo termo, x elevado a 1, né? Desculpa. O segundo termo vai ser a derivada segunda
sobre 2 fatorial x ao quadrado e assim por diante. Está compreensível aí? Beleza. Então, se eu for pegar a derivada primeira da minha função em questão, a minha função é e elevado a x. Se eu derivá-la, a derivada é ela própria. Aí, se eu fizer a aplicação do zero na derivada primeira, dá e elevado a zero, que é 1. E o 1 fatorial é 1 também aqui, ó. Certinho aí? Então, eu vou colocar isso aí vezes x, ó. Tá dando certo, pessoal, o que eu estou dizendo? Aí, o próximo termo vai ser quem? Vai ser mais, né? A derivada segunda de e elevado a x, de novo, é elevado a x. Se você aplicar no zero, dá 1 de novo. E aqui o 2 fatorial é 2, né? Ó. Então, vai ficar 1 meio de x ao quadrado. Deixa eu entendendo, pessoal, o que eu estou dizendo? Aí, o próximo termo vai ficar quem, ó? Vai ficar a derivada terceira aplicada no zero, vai dar 1 de novo. 3 fatorial é quanto? 6, né? Vezes x elevado a 3 e por aí vai. Então, resumindo a história, você pode representar a tua função f de x igual a e elevado a x por meio dessa série de potência aqui, utilizando série de Taylor dessa forma. Na prática, eu estou utilizando série de Taylor centrada em zero, que é a série de Maclaurin, né? Enfim, é a mesma coisa. Então, qual é a representação dessa minha função e elevado a x aí, ó? A minha função e elevado a x, ela pode ser expressa como sendo 1 mais x mais 1 meio de x ao quadrado mais 1 sexto de x ao cubo e assim por diante. Tranquilo, hein? Aí, na prática, quanto mais termos você colocar aqui, melhor fica a tua aproximação. Tá dando para entender, pessoal, hein? Por exemplo, se você fosse fazer um e elevado a 5, isso aí dava igual a 1 mais 5 mais 1 meio de 5 ao quadrado mais 1 sexto de 5 ao cubo. E quanto mais termo eu colocar, melhor fica a aproximação. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza? Filé. Vou fazer outra aqui com você. Né? Vou pegar aqui, já a gente usa isso aí para resolver a equação diferencial, a partir desse negócio. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse exemplo que é determinar... Oi. É porque o fatorial de 2 é 2. E o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Beleza? Porque você vai aqui no fatorial do n. Aqui vai ser o fatorial de um número n n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar no 2 vezes 1, né? Isso aí, por definição, é o fatorial de um número. Beleza? Tá. Aí é o seguinte, ó. Determine a série de Maclaurin da função f de x dando igual a seno de x, admitindo que f de x é analítica em x igual a 0. Beleza, pessoal, vamos lá fazer, ó. Mais uma vez eu vou tomar aqui a minha série de Maclaurin como ponto de partida, né, ó, que é essa. E nesse caso aqui, a gente vai centrar essa série no zero. E eu vou começar aqui com o seno de zero. Então, o seno de zero é quanto, galera? 0, né? Tranquilo para todo mundo? Tá compreensível o que a gente está fazendo? Aí o próximo termo aqui, ó, ele vai ser a derivada do seno, que é quem?
cosseno aplicado no zero dividido por 1 fatorial vezes o x. Beleza? Que é elevado a 1, né? Então fica só o x mesmo. Vou botar, né? Aqui para garantir, né? Tudo bem aí? Tranquilo? Mais, né? O próximo termo vai ser a derivada segunda. A derivada segunda é a derivada do cosseno, que é quem? Menos o seno, aplicado no zero de novo, sobre o 2 fatorial, vezes o x ao quadrado. O próximo vai ser a derivada de menos o seno, é menos o cosseno, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então vai ser cosseno de zero, 3 fatorial, x à terceira, né? E aí continua, né? Bora colocar mais uma aqui. Aqui vai ser a derivada do menos o cosseno aqui, vai ser seno, né? Ó. Dividido por 4 fatorial, vezes x à quarta, por aí vai. Todo mundo entendendo essa história aí, beleza? Não, aí, enfim, se você conseguir colocar na forma geral, eu vou comentar isso aí. Aí você põe, mas de modo geral, você pode tentar representar os 4 ou 5 primeiros termos, beleza aí? Tranquilo. Então, na prática, pessoal, você vai ter o seguinte, ó. Aqui você vai ter que a tua f de x, que é o seno de x, pode ser aproximado por... Cosseno de zero é 1, né? Então fica x menos... Aí o x ao quadrado morre, né, aqui. E aqui fica esse próximo termo aqui, ó. O seno de zero é zero, né? Ó. Por isso que morre esse termo do x ao quadrado. Aí aqui vai ficar menos 1 sobre... 1 sobre 6, né? Sobre 3 fatorial, se você quiser. x3. Vou botar 3 fatorial, porque eu vou representar termos maiores, hein? Aí, esse próximo termo aqui, ele vai embora, né? Ó, se eu fosse representar mais um aqui, o próximo termo seria cosseno de zero, né? 5 fatorial vezes x elevado a 5. Só para ter mais um aqui. Então, ficaria 1 sobre 5 fatorial vezes x à quinta. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza? Aí, na prática, vai acontecer o seguinte, ó. Essa representação aqui, se você fosse continuar, você ia sempre tendo os termos... Porque esse cara aqui, só para você entender direitinho, ó, isso aqui é 1 sobre 1 fatorial, ó, x elevado a 1. O próximo que aparece é 1 sobre 3 fatorial x à terceira. O próximo que aparece vai ser 1 sobre 5 fatorial x à quinta. Então, nota que você só vai tendo termos de expoente ímpar aparecendo nessa formulação do seno. Está compreensível, pessoal, o que eu estou dizendo? E nota que você vai invertendo o sinal. Uma hora, uma vez é mais, outra é menos, a outra é mais, a outra seria menos de novo. O próximo termo seria esse aqui, se você fosse fazer. Está compreensível aí? Por aí ia. Então, se você quiser representar desse jeito, já é uma representação aceitável, mas a representação mesmo formalizada disso aqui, né? Todo o negócio do mundo. É o somatório do n variando do 1 até o infinito aqui, de menos 1 elevado a n menos 1, vezes x elevado a 2n menos 1, dividido por 2n menos 1 fatorial. De fato, pessoal, porque quando você coloca 2n menos 1, você tem só números ímpares para qualquer n. Beleza? Por exemplo, se eu faço aqui 2n menos 1, se eu ponho o n começando do 1, eu tenho 1. Aí se o meu n for 2, aí eu fico com 3. Se o meu n for 3, eu fico com 5 e assim por diante. Então, para dar ímpar direto, a gente coloca 2n menos 1. Todo mundo entendendo aí? Aí eu coloco 2n menos 1 aqui e no expoente. E aqui eu coloco n elevado a menos 1. Por quê? Porque quando o n for 1, vai ficar menos 1 elevado a 0, que é 1, ó, que dá esse primeiro termo.
Aí quando o n for 2, vai ficar menos 1 elevado a 2 menos 1, que dá menos. E aqui vai ficar x elevado com n igual a 2. Ó. Fica 2 vezes 2, que é 4, menos 1, que é 3, dividido pelo 3 fatorial, certo? E assim por diante. Beleza? Então essa aí é a representação formalizada aí da série que aproxima a função seno. Então, isso aqui, pessoal, é o próprio seno de x. Tudo certo aí? Beleza? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos fazer... Tá, vocês querem um tempinho, hein? Pode ir. Hã? Essa série a gente vai substituir em equações diferenciais, só que na forma de série, para a gente ter a solução de equação diferencial na forma de série. Aí a gente tem que saber representar as funções utilizando série de potência, para que a gente, quando for resolver a equação diferencial, e quando aparecer essas funções, a gente substitua pela série que representa ela. Vou fazer mais um aqui, galera. Parece um pouco, né? Porque com iteração, né? Na prova do professor, a gente vai deixar nessa primeira ou vai deixar nessa... Não, pode pegar só aqui alguns termos dela, não é? Assim, a geral é mais complicado você pegar e não precisa não. Assim, o que interessa mesmo é que você saiba descrever uma série. Isso. Não, ainda não, a gente ainda vai fazer. Vamos já. Determine a série de Maclaurin da função f de x dando igual a cosseno de x admitindo que f de x é analítica mais ou menos isso mesmo. É analítica em x igual a 0. Vamos lá, vou pegar a série de Maclaurin de novo aqui, ó. E vamos ver aqui, pessoal, como é que vai ficar. No caso do cosseno de x. Olha, para a gente aproximar f de x igual a cosseno de x aqui, eu começo com cosseno de 0, que é 1. Tranquilo aí? Aí, o próximo termo que eu vou pegar aqui, ó, vai ser a derivada primeira do cosseno, que é quem? Menos o seno. Aplicar isso aí no 0, dividido por 1 fatorial, não é isso? Vezes x. Perfeito, massa. O próximo vai ser a derivada do seno. A derivada de menos seno, melhor dizendo, é menos o cosseno, né? Vou aplicar no 0, 2 fatorial x ao quadrado. A derivada do cosseno de menos cosseno é seno, positivo. Sobre 3 fatorial x à terceira. A derivada do seno é cosseno, né? De 0, 4 fatorial x à quarta. Por aí vai. Tranquilo aí? Beleza? Se a gente for representar isso aqui, então, pessoal, vai ficar assim, ó. F de x dá igual a 1 menos aqui 0, né? Então vai ficar só o próximo mesmo, que é 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado. Esse aqui também vai zerar. O próximo que eu vou pegar é mais 1 sobre 4 fatorial
x à quarta. E assim continuaria. Olha, o próximo termo aqui seria o próximo par, só que com sinal negativo. Então seria menos 6 fatorial x à sexta e assim por diante. Tranquilo, pessoal, hein? Se a gente fosse colocar isso aí numa forma fechada, ela seria descrita da seguinte maneira. Ó. Seria o somatório do n variando do zero até infinito. Aí aqui eu vou colocar menos 1 elevado a n dessa vez, porque quando o meu n for igual a zero aqui, aí aqui vai dar 1, vamos dar certinho. Aqui eu vou colocar x elevado a 2n. Por que eu estou colocando 2n, pessoal? Porque agora tem que ser par. Se eu quisesse que fosse ímpar, eu colocaria 2n menos 1. Beleza? Dividido por o número par embaixo também, né? 2n fatorial. Perceba que quando o teu n for 0, aqui fica 0, 0. E 0 fatorial, por definição, é 1, certo? Então dá o primeiro termo. Aí o segundo dá menos 1 elevado a 1, ó, dá o negativo mesmo. Aí quando o n for 1, aqui é 2 e aqui é 2. Ó. Beleza? E assim você vai obtendo os outros termos. Tá compreensível, pessoal? Até aí, todo mundo entendendo mesmo? Beleza, né?